Muito bem, Shalom Adonai. Abra comigo a sua Bíblia. Jeremias capítulo 13, versículo 1 a 7. Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-o sobre os lombros, mas não metas na água. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor dizendo, toma o cinto que compraste, o que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai o Eufrates, esconde-o ali na tenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passado muitos dias, disse-me o Senhor, dispõe-te, vai o Eufrates, toma o cinto que te ordenei, escondesses ali. Fui o Eufrates, cavei e tomei o cinto no lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Aqui em Jeremias 13, e eu quero falar sobre cuidado com o tempo, encontramos um capítulo intrigante e simbólico que nos transporta para o mundo do profeta Jeremias, conhecido por suas mensagens desafiadoras e visões impactantes. Este capítulo aqui, em particular, nos convida a explorar as profundezas da mensagem divina por meio de um simbolismo vívido e uma narrativa repleta, mas repleta mesmo de significado. O capítulo começa com o Senhor dando uma instrução aparentemente simples a Jeremias. Vá comprar um cinto de linho e coloque-o em volta da cintura, mas não o deixe tocar na água. Por trás dessa instrução enigmática está uma lição poderosa que ecoa ao longo de toda a Escritura. A relação entre a fidelidade do povo de Deus e sua proximidade com ele. À medida que o capítulo se desenrola, vemos o cinto, símbolo da identidade e caráter do povo de Israel, sendo levado a um estado de degradação. O cinto é comparado à teimosia e à rebelião do povo que se afastou dos caminhos do Senhor. Esta imagem visualmente impactante nos lembra das consequências de se afastar da vontade de Deus e das promessas feitas a ele. Agora veja só, enquanto nós mergulhamos aqui no capítulo 13, nessa narrativa rica e cheia de simbolismo, nós somos desafiados a refletir sobre nossa própria fidelidade e proximidade com Deus. Porque o capítulo 3 de Jeremias nos convida a examinar nosso relacionamento com o divino e a considerar as consequências de nossas escolhas. Por quê? Porque é um capítulo, irmãos, que nos leva a uma jornada de reflexão espiritual e uma oportunidade para renovar nosso compromisso com a verdade e com a retidão. Então, aqui em Jeremias, capítulo 13, o capítulo nos apresenta uma das parábolas mais memoráveis encontradas na Bíblia, a parábola do cinto de linho. Esta narrativa ricamente simbólica e visualmente impactante nos convida a refletir sobre a nossa relação com Deus, a nossa relação entre a fidelidade do povo de Deus e a sua proximidade com Ele. Então, à medida que exploramos esta passagem, somos levados a uma jornada de compreensão mais profunda da mensagem divina e de sua aplicação pessoal, de sua aplicação às nossas vidas. Observe que a ordem é vá comprar um cinto de linho e coloque em volta da sua cintura. Jeremias, o profeta obediente, segue as instruções divinas e adquire o cinto de linho, que é usado comumente como vestimenta básica. No entanto, a proibição de molhá-lo adiciona um elemento intrigante nesse texto aqui. Então, este ato inicial serve como um lembrete de que Deus muitas vezes pede que seu povo faça coisas aparentemente, ouça, aparentemente simples, mas com significados profundos. O cinto, em sua simplicidade, representa a identidade e o caráter do povo de Deus. A proibição de molhar o cinto sugere a importância de manter essa identidade e caráter intocados por influências corruptoras, como a impureza representada pela água. Agora, observe que em seguida, quando você observa do versículo 3 a 7, somos apresentados a um desenvolvimento surpreendente da história. O cinto é colocado por Jeremias ao redor de sua cintura e usado por um período de tempo significativo. No entanto, o que se segue é chocante. O Senhor instrui Jeremias a ir ao rio distante, que era distante, o rio Eufrates,
e escondeu o cinto em uma fenda de uma rocha. Quando Jeremias segue essas instruções e posteriormente retorna ao Eufrates para recuperar o cinto, ele encontra-o danificado, completamente inutilizado, apodrecido. Onde eu quero chegar aqui? Essa expressão aqui do versículo de número 6, passados, o versículo 5, né, que diz: fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Olha aí. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te para o Eufrates e toma o cinto que te ordenei esconder-se ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera, e eis que o cinto tinha apodrecido. Depois de algum tempo, depois de alguns dias, depois de um período, o cinto estava apodrecido. Quantos ministérios que com o tempo ficaram apodrecidos? Quantos líderes que com o tempo ficaram apodrecidos? Por exemplo, quando Paulo escreveu a carta, quando Paulo fundou a igreja de Corinto no ano 52, ela era uma. Mas quando Paulo escreve a primeira epístola, a igreja tinha apodrecido. Havia 4 partidos dentro da igreja, o de Apolo, o de Pedro, o de Paulo e o de Jesus, no ano 59. 7 anos. 7 anos foi o suficiente para a igreja perder a estrutura do cinto de linho. Você está começando a me entender ou não? Quando Saul começou seu ministério, ele levantou um altar para Deus. Bastou 2 anos de ministério, Saul levantou um monumento para ele. Governou 40 anos, 38, sem o Espírito de Deus. Olha o tempo que esse homem ficou com o cinto apodrecido. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram sacerdotes do Senhor no início. Depois a Bíblia diz, não conheciam o Senhor, eles deixaram o cinto apodrecer. Se lembram da tribo de Dan, que começou em Êxodo capítulo 1, mas em Apocalipse capítulo 7 ela é substituída, o tempo mudou. O tempo tem mudado muita gente. Quantos maridos que não mudaram com o tempo? Quantas esposas que não mudaram com o tempo? Quantos filhos que não mudaram com o tempo? Quantos ministérios que eram ministérios missiológicos, eficazes, mas com o tempo o ministério mudou. Permite casamento de homem com homem, de mulher com mulher. Quantas igrejas que criam nos dons espirituais, e hoje eu conheço pastores que eram pentecostais, mas hoje não creem mais nos dons espirituais. O cinto apodreceu. Quantas pessoas que começaram com um caráter invejável e hoje o cinto apodreceu. Quantas pessoas tinham peso em suas palavras e hoje não, sim, 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 não, porque o cinto apodreceu. A igreja primitiva começou bem, muito bem, muito bem, muito bem. Lá na frente tinha nome que vivia, mas estava morta. Vocês estão começando a me entender ou não? O cinto apodreceu. Demas começou na Bíblia como companheiro de Paulo, depois Demas se desviou indo para Tessalônica, viver na cidade sem lei, porque o cinto apodreceu. Você está começando a me entender agora ou não? E Números, Reacabe, quando começou bem, mas o cinto apodreceu e se envolveu com Jezabel. Vocês estão me entendendo ou não? O tempo tem destruído vários ministérios, vários sonhos, vários líderes, porque o cinto apodreceu. Olhe bem para o seu cinto e veja se ele está podre ou não. Baruch Hashem, Deus te abençoe.